tem muita movimentação. O céu está muito intensificado aqui no mês de outubro. Então, se você quer saber as previsões, a análise do céu desse mês, fica aqui comigo. Meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta energética, terapeuta naturopata. No vídeo de hoje, eu vou te passar uma assessoria para que você anote na agenda, para que você acompanhe essa movimentação astrológica. Conhecimento é poder. Quando a gente tem o conhecimento, a gente consegue planejar melhor a nossa agenda, a gente consegue fazer movimentos mais acertados, mais assertivos, tá? Então, essa é aqui a minha missão para você. Bom, o mês já começa quente, né? Porque a gente tem no dia 2 de outubro a chegada de um eclipse no signo de Libra, né? E Libra aqui tá falando sobre relacionamentos, tá falando sobre uniões, casamento, tá falando sobre a singularidade do contato com o outro. Quando eu falo singularidade do contato com o outro, eu posso estar falando de uma parceria comercial, de uma ligação de negócios, eu posso estar falando de um contrato conjugal, enfim, tudo aquilo que nos torna mais humanos no sentido da comunicação, da troca, da fala. Então, Libra fala dessa união, de fazer aquilo que é certo, de fazer aquela união vingar ou não, ser colocada à prova para que ela seja burilada e evolua ou não, ou completamente termine, finalize aqui nesse momento. Então, quando a gente vê a força, né, de Marte, porque aqui a gente vai ter, junto desse eclipse, a gente vai ter um aspecto positivo, tá? Com Sagitário, a gente vai ter uma quadratura com Marte e a gente vai ter uma conjunção com Mercúrio. Quando a gente vê essa quadratura com Marte, significa que as relações, elas precisam passar por um crivo da justiça. Essa batalha vale a pena ser vivida, vale a pena ser batalhada, esse caminho vale a pena ser percorrido. Essa relação está sendo justa, está sendo favorável, ela está te incentivando a crescer, a progredir, a ser cada vez melhor? Ou ela é uma relação que está te colocando numa situação de prejuízo, numa situação de perda emocional, energética, financeira? Então aqui a gente é convidado pelo céu, por essa movimentação astrológica, a fazer uma mudança, uma transformação. Outubro, de forma geral, está um mês de grande transformação, está um mês de finalização de alguns ciclos para que novos surjam. Mas essa finalização, ela, como eu falei, precisa passar pelos valores do signo de Libra, que está falando aqui da justiça, né? Então, é fazer aquilo que tem que ser feito dentro de um valor de justiça, de honra, de glória, de fazer o que é certo. Tá? Essa batalha que você está travando, vale a pena? Não vale a pena? Então, aqui, Plutão também convida a gente a colocar alguns pingos nos is, alguns acertos, algumas finalizações necessárias, tá? Especialmente em situações de abuso. Eu sinto que é um mês onde a gente vai ser muito convidado, chamado a agir, a transformar, principalmente as nossas relações. Então, transformar aqui num sentido de se impor, de lutar por aquilo que é certo, por aquilo que você acredita, né? E colocar isso em movimento. Então, você está diante de alguma situação de injustiça, de manipulação, de mentira, de miséria, de escassez, né? Nessas relações que você está tendo, então é o momento de você colocar realmente esse pingo nos is, tá bom? Então, qualquer situação também que você possa estar envolvido, que envolva mentiras, que envolva agir por debaixo dos panos, é um momento onde tudo fica muito em evidência e aonde você pode ser descoberto. Então, é um momento de agir com justiça, de colocar as coisas às claras, de procurar as pessoas para conversar, para acertar, para fazer acordos, para fazer parcerias, mas de uma forma aonde ninguém saia prejudicado. Então, quanto mais você agir dentro da justiça e da verdade e da transparência,
melhor vai ser para você aqui nesse momento, tá? É um risco nesse momento fazer qualquer coisa por debaixo dos panos, tá? No dia 4 de outubro, a gente já vai ter Vênus fazendo um trígono com Saturno, né? Então, a gente já vai ter passado esse momento de ajustes trazido pelo eclipse, a gente já vai ter um amadurecimento das relações, uma chegada de uma tratativa para o acordo, né? Para esse crescimento dessa relação. Então, aquilo que caminhava dentro de uma necessidade de resolução, agora vai ter um desfecho, tá? Então, aqui agora tende a finalmente se acertar, a finalmente ter um combinado, né? Eu falo muito com meu filho aqui, ele tem 8 anos e a gente fala muito, olha, vamos fazer esse combinado. O combinado aqui não sai caro, tá? Mas é muito importante que você haja, que você manifeste aquilo que você está pensando e principalmente que você, se você puder deixar isso registrado, né, por mensagem, ainda é melhor, tá? Que você deixe registrado a tua posição, aquilo que você está batalhando, aquilo que você pleiteia, tá bom? Para você não ser enganado, não ser ludibriado, passado para trás, tá? Então, no dia 8 do 10, a gente já tem um caminhar de Marte fazendo um trígono com Vênus e também Júpiter fazendo um trígono com Mercúrio. Então, aqui é a ação, é a potência de Marte, e Marte tem um papel muito importante no mês de outubro, que traz esse valor do guerreiro, da guerra, do movimento. Só que isso sendo feito de uma forma muito positiva, porque aqui a gente vê esse trígono, que é uma movimentação, um aspecto favorável com a Vênus, trazendo essa força, principalmente para ações que vão gerar um resultado financeiro a partir ali da lua cheia que vem adiante, tá? Então aqui é um momento de trazer isso à tona, de trazer esse movimento para frente, para que isso gere renda para você, para que isso consiga ser executado por você, tá? Especialmente aqui, como a gente vê Júpiter, né, fazendo um trígono com Mercúrio, especialmente na fala. Então, fale sobre os seus projetos com quem interessa, tá? E não fique ali espalhando as suas intenções a esmo para qualquer pessoa. Mas direcione aquilo que você acha que é certo, aquilo que você entende como justo, aquilo que você deseja agir e que você deseja batalhar, e comunique esses planos e esses projetos e faça acordos, tá? Porque isso tende a se desenvolver de uma forma positiva. Agora, a vida aqui, o céu, ele está cobrando uma potência de ação. Então, o que Deus traz no seu coração? Qual é a mensagem que você recebe quando você se conecta com Ele, com o Criador, com o Universo, que te torna capaz de realizar, de colocar em ação, de fazer acontecer, tá? Então aqui é o momento de ouvir e falar com a pessoa certa, tá? No dia 9 do 10, então, aqui a gente já vê Júpiter retrógrado, e aqui eu tenho uma observação, porque muitos astrólogos e muitas pessoas entendem a retrogradação como um movimento que não é benéfico, mas eu tenho uma visão que a retrogradação ela pode ser muito benéfica sim, inclusive o próprio eclipse. Muitas pessoas, principalmente na antiguidade, associavam eclipses com tragédias, com coisas muito ruins, mas não é isso, tá? A gente colocar um fim em coisas ruins, concorda comigo que é positivo, né? Então aqui a gente é convidado por Júpiter nessa retrogradação a repensar, reavaliar bênçãos e oportunidades recebidas de Deus na nossa vida e que a gente não soube aproveitar. Então reflita e coloque aqui essa mensagem para a gente vibrar aqui nessa mesma sintonia. Eu aproveito as oportunidades que a vida me dá. Eu aproveito as oportunidades que a vida me dá. Eu aproveito as oportunidades que a vida me dá. E aqui é o momento, anota na sua agenda, porque vão chegar em sonhos, em falas de pessoas ao seu redor,
tá? Em algum programa de televisão que você coloca ou em alguma notícia que surge no seu celular, vão surgir oportunidades, vão surgir chances para você fazer diferente, tá? E aqui, novamente, a gente é convidado por Marte o mês inteiro para fazer acontecer, tá? No dia 14/10, a gente vê Sol fazendo um trígono com Júpiter. Vai anotando aí na agenda, hein? Anota aí. Sol também fazendo uma quadratura com Marte e Vênus fazendo uma oposição com Urano, tá? Então, aqui é a oportunidade de fazer diferente, de colocar um fim nas atitudes que não levam a nada e partir em direção a algo novo, que até pode já ter surgido na sua vida em outro momento, mas não foi muito bem aproveitado, ou não era o momento, porque talvez você tivesse com outras energias ali, mas aqui é o momento de refletir sobre isso, agarrar essa oportunidade. O cosmos está trazendo novamente para você esse cavalo ali, né, selado, passando de novo na sua frente. Então é a hora de pular ali nesse cavalo e cavalgar, tá? Não sei se tá te dando nervoso, porque eu quebrei minha unha, eu tive que botar um band-aid aqui. Eu não sei se vai te dar nervoso no vídeo. Se você quiser, comenta que aí a próxima vez eu tiro o band-aid, boto aqui discretinho. Porque às vezes dá nervoso, né, passar com o band-aid, mas vamos voltar aqui, tirando os parênteses do band-aid, vamos voltar aqui. Então, no dia 17/10, né, a gente tem finalmente a lua cheia em Áries. Lua cheia tá falando aqui do momento da colheita. E quando a gente vê Áries, é o guerreiro, então é a força para fazer a colheita. Ou seja, traduzindo do astrologuês para o português, a gente já tem a colheita daquilo que a gente plantou na lua nova. Mas essa colheita, ela não vai vir fácil. Ela não vai vir ali de mãos beijadas, né? A vida já trouxe essa oportunidade aqui no dia 9, no dia 10, no dia 11 da retrogradação ali no início, porque a gente sente mais no início de Júpiter. Então aqui é a hora de, ok, eu já avaliei, eu já vi, já tive essa oportunidade de enxergar esse cavalo passando novamente na minha frente, mas se eu não pular no cavalo, ele vai fugir de novo. Ele vai sair correndo de novo. Então agora é o momento de, se eu quero ter a colheita, que é sair percorrendo nesse cavalo, eu preciso me esforçar para pular no cavalo, né? Então pega, vai lá, que tá todo o cenário favorável, mas você precisa agir, você precisa saltar, tá? Para que isso aconteça, porque não vai cair no seu colo se você não for adiante. Então é o momento de agir, tá? Então telefona para quem você precisa telefonar, faz o networking que você precisa fazer, se conecta com as pessoas que você precisa conectar e vai fazer acontecer, tá bom? No dia 22 de outubro, então, a gente vê o Sol em Escorpião, a gente vê o Sol também fazendo uma quadratura com Plutão, Mercúrio fazendo um trígono com Saturno. Bom, eu gosto quando quando eu vejo aqui o Sol em Escorpião, porque tá falando aqui da mudança, né? E esse mês inteiro a gente está falando de ação, a gente está falando de transformação, a gente está falando dessa metamorfose, e nada mais propício do que chegarmos aqui com o Sol em Escorpião, que fala justamente desse burilamento. Então aqui é o coroamento de um processo, aqui é o momento onde a gente pega e a gente coloca no fim, né, algumas coisas para que a gente consiga colocar nossa energia em outra, tá? E Mercúrio também fazendo um trígono com Saturno torna isso mais fácil de ser estruturado, no sentido de edifica essas ideias, pega essas ideias, principalmente as que chegaram nos últimos dias, transforma em ação, transforma em fala, né? Comunique-se, faça o networking que for preciso e vá em frente, tá? Não deixe esse cavalo passar livremente, sem você aproveitar essa bonança do universo, tá bom? No dia 28, então, do 10, a gente tem Marte fazendo trígono com Netuno e Vênus fazendo uma quadratura com Saturno. Aqui,
a gente vê ideias sendo favorecidas pelo movimento. Então, aqui são as ideias em conexão com a ação. Então, é tirar do papel, fazer um cronograma, ver como é que você vai realizar efetivamente essas ações, esse teu ideal. Eu tenho um vídeo aqui no canal somente falando sobre isso, sobre o título Vai Lá e Faça, que é sobre essa possibilidade de você colocar em execução, né, o teu visual board, o seu quadro de sonhos, de metas, e como que você pode realizar isso, né? Então, cria esse movimento aqui, nesse momento, mas lembre que Saturno aqui, fazendo essa quadratura com Vênus, tá falando o seguinte, olha, faça essa edificação, mas pode ser que a colheita financeira disso venha um pouquinho mais adiante. Talvez precise de estruturar, criar a fundação para que você, né, venha a receber aquilo que vai chegar, tá? Mas essas ideias que ficaram no passado e que agora você está retomando, elas têm tudo para dar certo, mas precisam de tempo, dedicação, estrutura, né? E precisam aqui dos valores de Sagitário também, né? De Júpiter, que fala da fé. Então, acreditar em você, acreditar que você vai dar certo, que você vai crescer e que você vai ser muito grande e que você vai ser muito auspicioso, tá? E que as coisas estão acontecendo na sua vida porque elas estão, tá? Tenha fé nisso. No dia 31 de outubro, então, para a gente finalizar aqui essa análise do céu do mês, a gente vê aqui Mercúrio fazendo um trígono com Netuno. Então, aqui é um convite para a gente falar do nosso ideal, falar dos nossos projetos, falar dos nossos sonhos, colocar isso para o mundo. Já começar a fazer a divulgação disso, tá? Já com a fé, com o otimismo de Júpiter que vai dar certo, que já deu certo, tá? Então, qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? Qual é a sua ambição? Isso vale a pena lutar? Sim. Então, vamos executar, vamos estruturar e vamos divulgar esse sonho. Um beijo e até o próximo vídeo.